Afinal, o que foi a Revolução Francesa? Quais foram as causas? Quem participou? Qual ato dela é um marco temporal na história? Aprenda tudo isso no decorrer dessa videoaula. A Revolução Francesa se trata de uma série de acontecimentos no período de 5 de maio de 1789 e 9 de novembro de 1799, que mudaram o cenário político e social da França. As principais foram o absolutismo do rei Luís XVI, as desigualdades sociais entre os estados, as más administrações do rei que geraram uma grande seca acompanhada com uma grande fome, conhecida como estiagem, as guerras que a França envolvia que impulsionavam a crise financeira vivida pelo país, a burguesia querendo se ascender comercialmente, os ideais iluministas que deram base à Revolução. A sociedade naquela época era dividida em primeiro estado, que era composto pelo clero, possuía privilégios, terras, cargos, prestígio e isenção fiscal. Segundo estado, que era composto pela nobreza, representa o estamento de maior extrato, sendo geralmente hereditário, possuía privilégios, terras, cargos, prestígio e isenção fiscal como clero. Terceiro estado, que era composto por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro nem ao segundo estado, aos quais tinham várias obrigações e o dever de pagar impostos e foram os que realizaram a Revolução. Dentre eles podemos encontrar girondinos, era a denominação de um grupo político moderado, chamados de direita, pois pregavam uma revolução liberal, a abolição dos privilégios da nobreza e estabeleceram o direito de igualdade perante a lei. Eram compostos pela alta burguesia. Jacobinos defendiam o fim dos privilégios para a nobreza e clero, mas eram favoráveis a um regime centralizador, por isso eram chamados de esquerda. Eram compostos pela baixa burguesia, com os democratas mais ardentes e pelos revolucionários mais radicais. Sans-culottes eram os artesãos, trabalhadores e pequenos proprietários. Camponeses eram a maior parte do povo e eram trabalhadores que, embora não fossem escravos, não podiam jamais abandonar seus lotes de terra. O rei Luís XVI convocou os Estados Gerais em 5 de maio de 1789. Ele propôs a criação de um novo imposto a ser cobrado do primeiro e do segundo estado, mas isso gerou revolta entre os membros do clero e da nobreza, que votaram obviamente contra esse novo imposto. Como consequência, uma nova votação foi realizada para cobrar mais impostos do terceiro estado. Como cada estado tinha direito somente a um voto e não era por representante, essa proposta venceu com 2 votos a favor do primeiro e segundo estado e 1 voto contra o do terceiro estado. O primeiro e o segundo estado continuaram com seus privilégios e vivendo às custas do terceiro estado de maneira luxuosa. Já o terceiro estado teve que pagar mais impostos para custear a boa vida da corte, do clero e da nobreza. Após esse evento, as pessoas que compunham o terceiro estado invadiram a fortaleza de Bastilha, em Paris, em 1789, com o objetivo de demonstrar simbolicamente a queda do absolutismo. A queda de Bastilha foi o evento máximo e decisivo para o início da Revolução Francesa, pois era a prisão para a qual o rei enviava injustamente os condenados. Em 9 de julho de 1789, a Assembleia Geral Nacional se transformou em Assembleia Constituinte, onde os deputados elaboraram uma Constituição que determinou o fim dos privilégios feudais e de nascimento, a igualdade de todos perante a lei e a garantia de propriedade. A nova Constituição trouxe algumas mudanças como a monarquia parlamentar, que limitava o poder do rei pela atuação do parlamento, que era formado por uma parte da burguesia. Na prática, o poder continuava nas mãos de uma minoria privilegiada. O Estado passa a ser laico, ou seja, a igreja não possui mais poder de interferência em assuntos do Estado. As terras da igreja passam a ser confiscadas e se tornam do Estado. O voto passa a ser censitário, que consiste na restrição do direito de votar apenas cidadãos que apresentam
um padrão social e economicamente alto. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Passa-se a ter a igualdade de todos perante a lei e garantia de propriedade. Foi feito um juramento que deu origem ao lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A segunda fase é considerada a mais popular do movimento. Os burgueses haviam proclamado uma república, a República Girondina, em setembro de 1792, transferindo o poder do rei para a própria burguesia, dando fim à monarquia, com a intenção de assegurar os interesses e o poder político do Estado. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta buscavam restabelecer o poder. Para isso, se aliaram à Áustria, que tinha intenções de invadir a França. Os burgueses descobriram e prenderam Luís XVI e Maria Antonieta, acusados de traição. Com isso, o movimento revolucionário, agora mais popular, crescia cada vez mais e era liderado pelos jacobinos. Foi o período em que o poder se concentrou nas mãos dos jacobinos. Devido ao golpe de Estado aplicado na Convenção Nacional, esse período acabou sendo o que mais se utilizou a guilhotina e o mais violento. Até mesmo líderes jacobinos foram guilhotinados. O caráter repressor do novo governo motivou os girondinos a articularem um golpe de Estado. Em 1792, o novo governo começou a surgir, devido ao fracasso da tentativa de estabelecer a monarquia parlamentar, e a república foi instituída com a nova convocação de uma convenção nacional. A disputa pelo poder estava entre os girondinos e jacobinos, e através de um golpe de Estado, os jacobinos assumem o poder e dão início ao que foi o período do terror. No poder, os jacobinos instituíram uma nova Constituição em 1793. Entre os pontos mais importantes da Constituição estavam alguns princípios que agradavam às classes populares: voto universal, conquista do direito à participação política das mulheres, ensino público e gratuito, preços de produtos alimentícios são tabelados para conter a inflação. Cria-se o Comitê da Salvação Pública, que julgava, aprisionava e condenava à morte por guilhotina os traidores da Revolução. Tudo isso gerou a revolta entre os girondinos, que por fim irão revidar o golpe de Estado. Os girondinos aplicaram um golpe contra os jacobinos com o apoio do povo e acabaram com o período do terror. O golpe foi chamado de Nono Termidor. O novo governo foi denominado Diretório e foi responsável por elaborar a nova Constituição. Com o apoio do exército, o governo diretório manteria a burguesia protegida da República Jacobina e do antigo regime. Apesar disso, as outras camadas sociais não respeitavam o governo. Os burgueses mais influentes percebiam os riscos de uma queda do diretório diante dos inimigos internos e externos. Enfraquecido, o diretório rapidamente viu-se em condições de manter-se viável contra os inimigos externos e a guerra externa. Seriam quando alguns diretores, juntamente com a parte expressiva da burguesia, voltou-se para o jovem popular general Napoleão Bonaparte, convidando-o para fazer parte do governo em outubro de 1799. Bonaparte, contudo, derrubaria o diretório e se instituiria como primeiro cônsul, posto que manteria até sua eleição como imperador em 1804. Esse golpe, que ocorreu em 9 de novembro de 1799, ficou conhecido como 18 de Brumário e deu início à Era Napoleônica na França.